Existe uma pergunta silenciosa que muitos carregam. Minha vida tem um propósito ou tudo é aleatório? Deus realmente está no controle ou as coisas simplesmente acontecem? E é exatamente aqui que a palavra de Deus rompe com toda a dúvida e nos leva a uma das declarações mais profundas da Escritura, em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, onde diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Isso não é apenas um versículo, é uma cadeia, uma sequência, um plano que começa na eternidade e terminará na glória. Observe o início. Aos que dantes conheceu. Isso significa que Deus não começa a agir na sua vida quando você o encontra. Ele já conhecia você antes. Antes das suas escolhas, antes das suas falhas, antes mesmo do seu nascimento. Isso destrói a ideia de um Deus distante, porque aqui vemos um Deus que se relaciona, que conhece, que se envolve. Mas o texto vai além. Também os predestinou. Essa palavra confronta, porque ela nos mostra que o plano de Deus não é improvisado, não é um improviso, não é relativo, é intencional. E qual é esse plano? Serem conforme a imagem do seu filho. Esse é o objetivo central de Deus. Não é apenas te abençoar, não é apenas resolver seus problemas, é te transformar, tornar você parecido com Jesus Cristo. E aqui está algo que muitos ignoram. Tudo que Deus permite na sua vida está conectado a esse propósito. As vitórias e até as dificuldades, os momentos de alegria e até as estações de dor. Tudo está sendo usado por Deus para moldar você. Agora observe a continuidade. Aos que predestinou, a esses também chamou. Isso significa que, em algum momento, esse plano eterno invade a sua realidade. Você ouve, você sente, você percebe que Deus está te chamando. E esse chamado não é apenas externo, é interno, é espiritual, e é Deus despertando algo dentro de você. Mas o texto continua. Aos que chamou, a esses também justificou. Aqui está o coração do evangelho, a justificação. Ser declarado justo diante de Deus, não por mérito, não por esforço, mas pela graça. Isso significa que em Cristo, seu passado não te define mais, sua culpa não te condena mais, porque Deus te vê de forma diferente. Agora, o ponto mais impressionante: aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba o tempo verbal, glorificou, como algo já concluído, mesmo sendo futuro. Agora, por quê? Porque, para Deus, o que ele começou, ele termina. Não há incertezas nesse processo, não há risco de falha, não há plano B. Isso é segurança eterna, é soberania. Isso é um Deus que não perde o controle. Agora, pare e reflita. Se você está em Cristo, sua história não é aleatória, sua vida não é um acidente. Você está dentro de um plano que começou antes do seu tempo e que termina na eternidade. E isso muda tudo, porque significa que nada é em vão, nada é perdido, nada, absolutamente nada foge do controle de Deus. Mesmo quando você não entende, mesmo quando dói, mesmo quando parece confuso, Deus ainda está conduzindo. Mas aqui está um ponto que te confronta. Esse texto não é apenas para ser admirado, é para ser vivido. Porque não basta ouvir sobre o plano de Deus, você precisa responder ao chamado. Porque entre o chamado e a transformação existe a rendição. Você pode resistir, ignorar, adiar, mas nunca encontrará paz fora deste propósito, porque você foi criado para algo maior do que viver para si mesmo. Você foi chamado para refletir Cristo e talvez hoje você esteja vivendo sem direção, sem clareza, sem propósito, mas essa palavra te revela algo poderoso. Deus não perdeu o controle da sua vida, mas a pergunta é: você já respondeu ao chamado dele? Porque no final, a maior tragédia não é não saber o plano de Deus, é ouvir e não se render. Mas quando você se rende, tudo muda.
você começa a enxergar a vida de forma diferente, você entende que até os processos difíceis têm propósito e que Deus está te conduzindo passo a passo até o destino final, que é ser parecido com Cristo e viver na glória com Ele. Então hoje a decisão está diante de você: continuar vivendo de forma aleatória ou entrar no plano eterno de Deus, porque no final a sua vida não será definida apenas pelo que você viveu, mas por quem você viveu. E Deus já deixou claro o objetivo: tornar você semelhante ao seu filho. E tudo o que ele começa, ele termina. Agora, repita com fé essa oração comigo. Senhor Deus, eu reconheço que muitas vezes tenho vivido sem entender o teu propósito. Olho para a minha vida, para os meus erros, para as minhas escolhas e me pergunto se tudo isso tem algum sentido, mas a tua palavra me mostra que nada é por acaso. Pai, perdoa-me por ter vivido do meu jeito, perdoa-me por resistir ao teu chamado e por confiar mais em mim do que em ti. Perdoa os meus pecados, transforma a minha história e guia os meus passos a partir de hoje. Eu não quero mais viver perdido, eu quero viver dentro do teu propósito, em nome de Jesus. Se inscreva nesse canal, curta e compartilhe o material com as pessoas, porque assim você estará ajudando a compartilhar a palavra de Deus. Amém.